E do povo de Deus, querida comunidade, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Através dessas palavras, Jesus faz o convite àqueles pescadores que estavam trabalhando e se depararam com um homem fazendo-lhes uma proposta um tanto quanto inusitada, deixarem tudo para trás para segui-lo. Hoje nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. A liturgia da palavra deste dia nos propõe uma reflexão sobre o seguimento a Jesus. Já na primeira leitura do livro do profeta Isaías, ouvimos que o chamado de Deus é para todos. Quando o profeta nos afirma, no capítulo 9, versículo 2, que todos se regozijam em tua presença. Existem algumas questões que a liturgia nos explica sobre esse segmento através das leituras escutadas hoje. Primeiro, como Jesus nos chama. Segundo, o que Jesus espera de nós quando atendemos ao seu chamado. Pois veja, o chamado de Jesus a cada um de nós é direto. Jesus não tem rodeios quando nos chama. Ouvimos hoje o conteúdo da pregação de Jesus, conforme nos disse o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 17: Convertei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de Jesus não dispensa ninguém da necessidade de conversão. Todas as pessoas que desejam aderir à mensagem de Jesus precisam assumir a conversão. Todos nós precisamos assumir a conversão. Não uma conversão qualquer, mas a conversão ao Evangelho. Diante disso, podemos dizer que Jesus chama cada um de nós de maneira direta a nos converter ao Evangelho. Certamente, quando você ouve o Evangelho com atenção, ele toca a sua vida, provoca em você a necessidade de mudança, deixar para trás algumas coisas e assumir uma vida nova. Isso acontece com todos nós e a cada vez que nós escutamos o Evangelho, essa necessidade de assumir uma vida nova, ela vai surgindo em nós. Pois esse é o chamado de Jesus. Para entendermos o chamado de Jesus, precisamos considerar que cada um de nós possui qualidades e defeitos únicos. Também precisamos considerar que, a depender de qual fase da nossa vida em que nós estamos, esses defeitos e qualidades, eles são diferentes. Sendo assim, se você é jovem, enxerga a vida diferente de quem é mais velho. Da mesma forma, você que já é casado, tem família, enxerga o mundo de maneira diferente. Isso nos mostra que cada um de nós possui qualidades e defeitos diferentes também. É nesse sentido que o chamado de Cristo se dá diretamente a você e a cada um de nós, de formas diferentes. Não pense que o processo de conversão e adesão ao chamado de Cristo se dará igual na vida de todos. Não se dará. Às vezes, as mães, os pais sofrem porque os seus filhos não assumiram o processo de conversão como eles. Continue rezando, continue incentivando os seus filhos, mas saiba que o processo de conversão não é igual para todos. As dificuldades que os seus filhos têm em assumir o Evangelho como caminho de conversão são diferentes da que você tinha quando era jovem. Existem muitos cônjuges, esposas e maridos, que gostariam que o seu parceiro assumisse a conversão. É bastante compreensível esse desejo,
pois quem ama quer ver o seu amado convertido e jamais desista de rezar e nem de fazer o que está ao seu alcance para que isso aconteça. Porém, nós não podemos jamais querer que o processo de conversão seja igual para todos, pois está diretamente ligado a assumir o Evangelho. Por mais que o Evangelho seja igual para todos, as deficiências e dificuldades que cada um de nós tem em praticar o Evangelho são diferentes. Uns têm mais facilidade em viver algumas partes em relação a outros. Por isso, o chamado de Deus sempre será único para todos. A segunda questão colocada pela palavra de Deus hoje é sobre o que nós precisamos deixar para trás para assumir o chamado de Deus. O que Jesus espera que deixemos para trás para segui-lo? Tudo. Exatamente. Jesus espera que deixemos tudo para trás para segui-lo. Ouvimos hoje o evangelho desse domingo, o momento em que Jesus chama 4 dos 12 apóstolos. Os versículos 20 e 22 são semelhantes em dizer a postura desses homens ao receber o convite de Jesus para segui-lo. Em síntese, esses versículos nos dizem que eles imediatamente deixaram as embarcações, as redes, a família para trás e seguiram Jesus. O que o Evangelho está afirmando é que eles se abandonaram nas mãos de Jesus. Perceba que deixaram tudo aquilo que humanamente nós consideramos como segurança. O trabalho é uma segurança, a família é uma segurança. Ao refletirmos sobre esse trecho do Evangelho, nós não estamos querendo dizer que para seguir Jesus você precisa deixar ou abandonar a sua família ou o seu trabalho. O que esse evangelho nos diz é que atender o chamado de Deus significa colocar a sua esperança em Deus. Ou seja, teremos turbulências em todos os âmbitos da nossa vida, seja familiar, profissional, até mesmo na igreja. Seguir a lógica do Evangelho significa que não iremos deixar de viver os valores de Jesus em nenhum desses locais. Você não pode ser desonesto em seu trabalho e dizer que aderiu ao chamado de Jesus. Você não pode destratar a sua família e dizer que aderiu ao Evangelho. Quantas pessoas colocam a segurança de suas vidas em coisas que destroem, os valores do evangelho em sua casa? Quantas pessoas colocam a segurança da sua vida na bebida? Vemos muitas famílias sofrerem pelo fato de algum membro dar mais atenção à bebida do que à própria casa. Quantas pessoas colocam a segurança de sua vida em xingamentos, violência com as palavras, e vemos muitas famílias sofrerem com isso. Aderir ao chamado de Jesus significa colocar a segurança de nossa vida em Jesus Cristo e confiar que Ele nos dá a força necessária para sermos melhores e nos libertar de todas essas coisas. Todas as coisas que colocamos à segurança, mas que causam divisão, não são de Cristo. Até mesmo na nossa vida de igreja. Se um grupo está na igreja para dividir, não pode ser de Deus. Como Paulo nos questionou na segunda leitura de hoje. Acaso Cristo está dividido? Se as suas atitudes estão causando divisão na sua casa, você não está sendo um instrumento de Cristo. Se o seu modo de agir está sendo elemento divisor na sua igreja, seja pelo seu modo de agir ou por determinadas conversas às quais você tem participado, você não está atendendo ao chamado de Cristo. Jesus chama cada um de vocês a segui-lo, para assumir o seguimento em primeiro lugar
precisamos assumir o Evangelho, e isso requer de nós conversão. A conversão só pode ser medida em nossa vida mediante a maneira como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. Por isso, antes de qualquer atitude em nossa vida, precisamos nos questionar até que ponto nós estamos unindo aqueles que estão conosco, vivendo a comunhão, ou estamos dividindo. Causar divisão nunca pode ser algo bom diante do Evangelho. Escutemos a Cristo. Escutemos esse chamado que a cada dia de nossa vida nos diz: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens.